Olá, internautas. Meu nome é Isabel Lopes, eu sou ouvidora, atuo também na área de relacionamento e marketing e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos fazer um papo com uma pessoa muito top e vamos falar principalmente de música. E aí nós temos aí a honra de ter hoje conosco o Fernando Corrêa. Fernando, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho pra gente aí, em que momento da sua vida você pensou em enveredar pra música? Eu desde garoto, assim, né? Nascido em São Paulo mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Campinas e cresci na cidade de Americana, né? Ok, tá. E aí eu me lembro que eu tinha uns 6, 7 anos de idade e eu era o primeiro a acordar lá em casa, né? Nos fins de semana, né? Sábados e domingos. E morávamos num sobrado, né? E meus pais descansavam um pouco mais nos fins de semana, né? E tenho a minha irmã mais velha, e ela também ficava dormindo, eu acordava e descia para a sala e ligava o toca-disco e ficava ouvindo música a manhã inteira, assim, até meus pais acordarem, né? Tá. Você tinha algum tipo de preferência ou era aquilo que estava tocando? Eu gostava muito, desde novinho assim, eu já gostava muito da música brasileira, assim. Não era clássica, na música popular brasileira que eu gostava, assim, né? Gostava de samba. Depois aí meu pai começou a me mostrar uns discos do João Gilberto, né? E aí eu me apaixonei também à primeira vista. Tá. Ele tinha um disco também do Baden Powell, que eu adorei também. Certo. E aí ele tinha uns discos muito legais do programa O Fino da Bossa também. Ah, sem dúvida, o Fino da Bossa. E que eu adorava, né? E meu pai ele era acordeonista, né? E ele tinha uns discos de acordeon também, né? Tinha o disco do acordeonista que eu acho que é americano, chamava Tommy Gumina, muito legal, e era instrumental, aí já era meio jazz, assim, né? Foi o primeiro contato com o jazz que eu tive, né? Eu lembro que tinha um guitarrista muito bom que tocava junto, assim, no disco, mas eu não lembro o nome do cara. E tinha o disco do Sivuca também, que ele tinha, que ele me mostrava. Então aí foram esses discos, assim, bem emblemáticos, assim, que e aí você tentou estudar o acordeon? Não, acordeon eu não me interessei. A minha irmã ganhou um violão dos meus pais e eu ganhei um cavaquinho. Certo. E aí o cavaquinho... Mas por você ser menorzinho, isso? Porque eu era menor, né? E aí, assim, pra gente brincar com música e tal, né? Certo. E a minha irmã aprendeu um pouquinho e largou o violão lá, não quis saber. E eu aprendi um pouquinho do cavaquinho, mas aí eu gostei mais, comecei a ver o violão ali, eu me identifiquei mais com... E é muito diferente? É diferente. Cavaquinho tem corda de aço, né? Toca com palheta sempre, né? E aí o violão é corda de nylon, então. Aí eu comecei a me interessar pelo violão. Aquele ukulele é mais ou menos o tamanho do cavaquinho? Ou é menor? Não, eu acho que é até um pouquinho maior que o cavaquinho. E o som também é diferente, né? O som é diferente, o ukulele tem cordas de nylon, né? Ok, tá. E ele tem uma afinação parecida com as 4 primeiras cordas do violão, assim, se não me engano.
só que ele tem uma das cordas, porque as cordas do violão elas são assim da que fica mais embaixo, né? Que fica mais em cima, elas vão ficando cada vez mais graves, né? Sim. Então essa corda aqui, por exemplo, né? Vou pegar essa foto aqui. Ok. Essa corda aqui, ela é a mais aguda Entendi, tá. das cordas soltas, né? Certo, E essa entendi. aqui é a mais grave. Ok, tá. Então essa aqui é chamada primeira corda, né? Tá. Então primeira, segunda e assim por diante, né? E as 4 cordas do ukulele são iguais a essas 4 aqui. Ok, tá. E proporcionalmente. Só que tem uma das cordas do ukulele que é uma oitava acima, é uma coisa meio estranha. Interessante. Eu não sabia nem o nome. Eu lembro que o instrumento ficou famoso naquela música Over the Rainbow. Isso, o havaiano, né? Isso. Então, e o músico Nick Nilsson. Desculpe, o Neil Bernardes. Ficou famoso num filme, né? Isso. Neil Bernardes, ele acabou me apresentando o ukulele e vi que eram as diferenças, né? E aí você começou a deslanchar no violão. Aí o meu pai viu que eu tava assim, gostando, e aí ele procurou uma professora de violão lá na cidade, que era conhecida, né? A querida professora Dona Elza Moretti. Ok. Em Americana mesmo? Lá em Americana, e ela ia nas casas dos alunos, né? E aí ela começou a me dar aula e eu tinha o quê? Quando eu comecei a ter aula com ela, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, né? Porque o meu pai, ele sempre aprendeu a música assim, de forma autodidata, né? Que bacana. Era bom de ouvido, é isso? Tá. E meu pai tem muita facilidade e tal, assim, ele via que eu tinha também uma certa facilidade, mas ele falava assim, você não vai fazer que nem eu, assim, é bom você estudar... Seguir a técnica, né? Estudar direitinho, aprender a ler partituras e tal, né? E lá no interior eles falavam assim, você vai ter que aprender a estudar por música, né? Aprender por música é aprender a ler as partituras e tal. E aí essa professora me iniciou nessa questão, né? De aprender a ler as notinhas. Só que eu era muito moleque e às vezes eu furava nas aulas, né? Porque ela chegava em casa e eu estava na rua jogando bola, brincando com a molecada e deixava ela lá, coitada. Aconteceu isso umas vezes. Eu não era ainda muito comprometido, eu gostava muito, né? E até já me destacava um pouquinho dentre os alunos dela lá, que eu gostava mais, né? Então eu tinha umas audições lá, eu tocava e tal, era bem bacana. E aí com 15 anos ela me sugeriu de eu estudar lá em Campinas, com o professor Milton Nunes, né? Ok. Foi professor dela também, foi um grande violonista, né? Aí você mudou para Campinas? Não, eu viajava, porque é pertinho, né? Americana e Campinas é muito pertinho. Aí fomos lá, meu pai conversou com o professor Milton e aí acertamos lá, e aí ele me preparou 6 meses para eu entrar no Conservatório de Campinas, que chama Conservatório Carlos Gomes, né? Ok. E aí eu fazia, e o seu Milton era professor do conservatório também, né? Então eu fiz o conservatório em violão, né, clássico, e orientado pelo professor Milton Nunes, né, que me ensinou bastante coisa era um aprendizado de violão clássico, né? E não era exatamente isso que eu já sabia que não era isso que eu ia fazer na minha vida, né? Musicalmente falando. Eu gostava, assim, eu aprendi bastante, mas eu sabia que o que eu gostava mesmo eram as coisas mais voltadas assim para música popular, especificamente assim. Eu gostava muito da bossa nova na época, né? Ok.
estava começando a conhecer o jazz também, né? Então estava começando a ir para esse lado, assim, né? Mas eu estudei sério lá o violão, toquei bastante peça de violão clássico, tocava bastante as músicas do Heitor Villa-Lobos para violão, né? Os 5 prelúdios, os 12 estudos eu não fiz, mas fiz vários estudos dele, do Heitor Villa-Lobos, e muito bacana, me ajudou muito, né? Assim, me deu uma base boa assim de técnica violonística, né? Mão direita, e também de leitura, assim, né? De música, assim. Começou a gostar mesmo, né? Até quantos anos que você ficou lá? No conservatório? É. Eu terminei o conservatório no mesmo ano que eu terminei o colégio, né? Acho que eu tinha 17 anos. Perfeito. Porque a gente fazia o chamado curso técnico, né? Que era de música, né? Que era paralelo ao ensino médio. Ao ensino médio, que antigamente chamava colegial, né? Agora chama segundo grau, né? Isso não sei como é que chama. Chama ensino médio. Ensino médio. Então aí eu fazia o conservatório paralelo ao ensino médio, né? Então eu terminei o colégio e também terminei o conservatório. Bacana. E São Paulo, quando que você veio? Então, quando eu ia lá para Campinas estudar no conservatório, eu conheci tinha um pianista argentino que se chamava Daniel Lamberti, e ele estudava no conservatório e ele tocava piano popular, assim. Sim. E a gente começou a trocar ideia e tal, e ele falou, vê que você gosta de som mais de popular, assim e tal. Você está estudando com alguém? Eu falei, eu gosto, fico estudando mesmo por conta própria, assim, então eu falei, seria legal você procurar um professor. Eu falei, eu também gostaria, mas eu não encontrei ninguém lá na minha cidade, não tem, né? Ele falou, eu conheço um cara que toca comigo aí, que é muito bom, chama Conrado Paulino, né? E o Conrado inclusive ele mora aqui hoje em dia, né? Há muito tempo. Né? Ele é argentino também. E aí eu fui lá com o Conrado e deu super certo, né? E ele me ensinou umas coisas muito legais, assim, de improvisação, assim, me deu me direcionou, assim, para como trabalhar a improvisação, né, harmonização no estilo jazz, tal, né? E me ensinou muita coisa. Foi um dos grandes professores que eu tive, né? Bacana. E aí eu fiquei estudando com o Conrado lá em Campinas, aula particular, né? E aí o Conrado, ele foi convidado para dar aula numa escola aqui em São Paulo chamada CLAN, né? Centro Livre de Aprendizado Musical, que é a escola do Zingo Trio, né? Ok, tá. Na época tinha um professor famoso aqui de violão, chamado Isaías Sávio, né? Isaías Sávio, ele é professor de violão clássico, né? E concertista, ele era uruguaio, né? Entendi, mas falava compositor, muito bom. Eu acho que ele morava por aqui, né? Mas ele era uruguaio. Eu estudei músicas dele, né? Bacana. O professor Milton Nunes pediu para eu comprar partituras do Isaías Sávio. Entendi, que legal. Aí o Conrado estava aqui em São Paulo e aí chegou um momento em que precisou de professor de guitarra nessa mesma escola, no CLAN, né? Na escola do Zingo Trio. Tá. E aí ele perguntou se eu não está afim de ir lá para São Paulo para dar aula no CLAN e tal. Eu falei, beleza, era o que eu estava precisando, né? Eu queria vir para cá, mas não tinha trabalho, nada, né? Certo. E eu sou caipirão, né? Não sabia nem andar em São Paulo. Legal. Aí eu vim aqui, foi quando eu vim para São Paulo em 89, né?
Aí que eu comecei a dar aula lá na escola do Zembo Trio, né? Que bacana. E fiquei... 89 não, 80 e... Não, confundi. Não, eu fui dar aula lá no Zembo Trio em 85. 85 eu vim pra cá. 85. 89 foi o ano que eu casei, já estava aqui. 85 eu vim pra cá, aí dei aula no clã em 85, 86 e 87. Aí conheceu a Liliana? Eu conheci a Liliana lá no clã, que ela estudou lá. Que legal, bacana. Aí de vez em quando tinha umas festas de alunos do clã, né? E a Liliana estava numa festa e tocava piano. Ela tinha assim um jam session lá, e aí todo mundo tocava. Aí eu conheci ela lá, ela tocou uma música também bonita, tocou Beatriz do Lobo e Chico Buarque, né? Bem bacana. Aí eu conheci a Liliana lá nessa festa e a gente começou a se encontrar. Muito legal, muito legal. Aí eu fiquei no clã 3 anos e aí eu conheci a Liliana, eu acho que foi 87 que eu conheci a Liliana. E aí depois a gente casou em 89 e fomos morar fora, né? Para estudar música lá na Áustria, né? Que bacana, legal. Bom, um grande desafio, né? Mudar até de país aí para... mudar de cidade já foi um desafio, mudar de país, um outro desafio maior ainda, mas foi um grande aprendizado também. Bacana. E em que momentos que você sonhava em fazer os seus livros aí? Olha, para dizer a verdade, eu nem sonhava muito em fazer livro, assim, é que foi uma coisa meio casual, assim, né? Porque eu comecei a dar aulas, né, paralelamente assim às performances, né? Ok. Eu comecei a dar bastante aula e eu comecei a organizar uma metodologia, assim, né? Nada assim especial. O seu jeitão, né? Um jeito meu de dar aula, assim. Ou seja, você foi mais fácil ensinar daquele jeito do que do tradicional, né? Um jeito meu, assim, que eu achava que era eficaz, assim, que surtia efeito e tal, né? Então aí quando foi assim, 2000 e pouco, eu conheci um dono de uma loja de música chamada Free Note, né? E ele chama Márcio Frias, né? Ele era meu aluno, inclusive. Ah, que bacana. E ele fazia som lá aos sábados, né? Aí eu tocava lá, sempre tinha som lá de sábado na loja de partituras lá. Então eu tocava lá e aí ele criou, né, uma editora de livro. Certo. Aliás, você fez as outras edições daquela improvisação, né? Isso, exato. E aí ele fez a editora e me convidou para escrever um livro, né, de improvisação. Ok, bacana. Eu não lembro se ele sugeriu o tema ou se eu que sugeri o tema, isso eu não me lembro. Talvez eu tenha sugerido. Ele falou, você não quer escrever um livro para a minha editora? Aí acho que eu que sugeri, então, fazer um livro de improvisação. E o livro de improvisação que eu escrevi foi baseado no esquema de aulas que eu dava sobre esse assunto, né? Bacana. Então aí eu escrevi o livro e tem ido bem, assim, né? Sim. Tem uma saída boa, né? Acho que está na 4ª edição já. Parabéns. Obrigado. Aí esse aí foi o primeiro, assim, né? E surgiu por conta de um convite, assim, né? Eu nem estava pensando, né? Então foi um acaso, né? Mas um livro é um filho que você deixa. Então, depois quando está pronto a gente fica feliz da vida, né? Dá preguiça às vezes de ir lá escrever e tal. E esse aqui, a Liliana, minha esposa, é muito responsável por ele existir, né? Porque ela falou, faz um livro tal e foi te incentivando. Ela foi me dando uma moral lá, que era um assunto legal, um assunto assim que ia surtir assim, interesse para muita gente, assim, do público guitarrístico, assim, né? E
Aí eu comecei meio com preguiça e tal, e até que demorou, pai. Eu lembro que eu comecei ele, acho que no começo de 2016, aí surgiu um outro negócio para fazer, aí eu parava com o livro. Né? Aí eu voltava, e foi assim. Aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos terminar esse negócio aí. Não, e ficou muito bom, sim. E ficou legal, e tá tendo uma aceitação boa também. Perfeito, tá ótimo. Ô Fernando, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes aí, tá? Quer deixar seus contatos? Eu gostaria, sim. Então tá, por favor. É o e-mail, né? Isso. É fernandoccorrea@uol.com.br. Tá ótimo. E aí tem o... Posso olhar o... tem aqui, né? Tem aqui também. Você quer dar o YouTube aí? O endereço do YouTube, né? Perfeito. Preciso do óculos aqui para enxergar, porque Tá bom. sabe como é que a idade chega, né? Então, ó, tem o YouTube, um canal do YouTube que tem inclusive todas as faixas desse livro disponíveis lá. Porque hoje em dia quase não se usa mais CD, né? Certo. O pessoal nem tem mais aparelho em CD. Aí eu falei, eu não vou fazer CD, porque o pessoal não tem nem onde escutar, os computadores de hoje não tem mais onde colocar. Então eu disponibilizei as faixas em YouTube, né? Então tá lá no meu canal. Isso aqui precisa ler, o HTTP? Não precisa não. Então é www.youtube.com/Fernando Correa Music, com C mudo. Perfeito. E o blog é www.fernandocorrea.mus.br. Perfeito. Tá ótimo. Fernando, muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Manda um abraço na Liliana também, Mano, sim. Sou um grande fã dela também. E espero que você volte outras vezes Com aí para certeza. trazer novidades aí, tá bom? Voltarei. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Fernando Correa, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.